Vamos lá, mais um vídeo hoje. E basicamente o que eu fiz ontem e hoje foi que eu tive uma ideia. Então, como eu falei aqui já, eu voltei a vender sites agora e eu vou começar a fazer um aplicativo, tudo para divulgar nas redes sociais, né? E eu vou continuar vendendo sites agora só para realmente pagar as contas e tudo, né? Mas o projeto principal vai ser o aplicativo. E aí eu tive uma ideia para eu conseguir fazer vendas realmente de sites todos os dias, né? Para ficar motivado e tudo. E ter um compromisso, assim, mais certeiro, né? E tudo. Eu tive a ideia de literalmente pagar R$ 50 pra minha sobrinha todos os dias que eu não fizer uma venda. Então, todos os dias de noite, ela vai me mandar mensagem falando assim, se eu perguntando se eu fiz uma venda durante o dia, né? De site, qualquer coisa. Pode ser uma venda de R$ 100, R$ 500, R$ 1.000, não importa. Mas tem que estar o dinheiro na conta. Não é assim, eu vou te pagar, eu vou fazer. Não, tem que ser dinheiro na conta. Pix, ou cartão, ou sei lá o quê. Certo? Eu vou mandar pra ela o comprovante, tudo, pra ela ver que realmente eu fiz a venda. E se eu não tiver feito, eu vou pagar pra ela no Pix, R$ 50 no mesmo dia e tudo. Então, basicamente eu tenho meio que essa obrigação, né, entre aspas, esse compromisso de não querer. Tipo, eu querer fazer uma venda porque se eu não fizer, eu vou ter que pagar pra ela. E eu não quero ficar pagando R$ 50 pra ela todos os dias. Então, eu acho que vai funcionar muito bem isso aí, né? Pra ter compromisso e tudo. E eu meio que vou me forçar, né? Porque se eu ficar pagando ela R$ 50 todos os dias, eu vou ficar pobre se eu não fizer nenhuma venda. Ela ficou feliz, né? Mas é isso. Eu moro com meu amigo aqui em São Paulo. E ele tá fazendo também um projeto dele. Ele trabalha como administrador na oficina do pai dele, na oficina de motos do pai dele aqui em São Paulo. E aí ele tá fazendo um aplicativo também. Não aplicativo, é um aplicativo e também uma aplicação web, tudo pra usar na internet, né? Um programa pra oficina do pai dele. Então, pra ficar mais produtivo e tudo. Então ele vai, tipo, integrar também IA nesse programa pra ficar mais produtivo, pra literalmente se livrar um pouco das tarefas repetitivas que ele faz. Porque também tá fazendo isso porque ele quer sair da oficina, porque ele ganha pouco, né? Ele ganha salário mínimo na oficina do pai dele. Então ele também quer sair de lá pra poder depois usar esse programa que ele criou pra sair da oficina, usar esse programa pra vender ele pra outras oficinas de moto também, pra fazer dinheiro. Então ele vai poder depois cobrar uma mensalidade das oficinas e tudo, pra elas poderem usar o programa pra também poder aumentar a produtividade deles, né? E é isso. Então, hoje não tem muitas novidades, eu não tenho muito o que falar. Era mais essa questão do compromisso que eu fiz com a minha sobrinha. E basicamente é isso. Eu tô agora prospectando clientes todos os dias, né? Porque agora eu tenho que fazer vendas todos os dias. Eu tenho esse compromisso. E. Yeah. E também uma coisa que eu até falei no vídeo de ontem também, que eu tava vendo esses dias, é um conceito sobre high agency. Então, basicamente é um artigo que fala que a gente tem que ter mais iniciativa sobre as coisas, né? Que eu falei também um pouco disso ontem. Então, basicamente ele fala que pra você conseguir resolver qualquer problema na sua vida, qualquer problema que você tem, qualquer coisa que você quer fazer, que você tem medo, ou que você tá enrolando pra fazer, sei lá o quê, você tem que meio que pensar. Primeiro você tem que literalmente descrever o problema. Então ele fala, por exemplo, no artigo que ele escreveu, ele fala, por exemplo, assim: vamos supor que eu quero me tornar um escritor melhor. Então você se pergunta assim: o que eu tenho que fazer? Você inverte, né? Então você se pergunta: o que eu tenho que fazer pra não me tornar um escritor melhor? Então você fala assim: eu não escrevo nada todos os dias, eu simplesmente não faço nada, ou eu escrevo sobre coisas que não me interessam, ou eu não escrevo consistentemente todos os dias, sei lá o quê, entendeu? Então você pega literalmente o que você quer e você se pergunta: o que eu teria que fazer pra não alcançar esse objetivo? E depois fica fácil, é só você pegar essas coisas que você não tem que fazer e fazer o oposto delas. Então, o que você faz pra se tornar um bom escritor? Você escreve todos os dias. Você escreve. Você escreve. Você escreve sobre o que você gosta. Então, você tem que pensar assim: quais são as pequenas ações que eu poderia fazer? Tipo, qual que é a menor ação possível que eu poderia fazer pra tomar alguma iniciativa nisso, neste momento, certo? Então, vamos supor, por exemplo, que você quer se mudar pra outra cidade, certo? Então você se pergunta assim:
qual que é, tipo, a menor ação que eu poderia tomar agora pra chegar um pouquinho mais perto desse objetivo de me mudar pra outra cidade, certo? Então talvez eu poderia pesquisar qual cidade eu quero ir, certo? Ou qual país eu quero ir. Então isso é muito simples. Você vai lá e pesquisa e compara as cidades tudo e vê onde se encaixa melhor com seus objetivos e tudo. E você se muda pra lá, certo? Mas esse é o primeiro passo só. Depois você poderia, por exemplo, depois que você sabe a cidade que você quer ir, você tem que pensar assim, tá, e eu tenho as condições financeiras pra ir pra essa cidade, pra me manter lá e tudo. Aí depois você poderia pensar, tá, e eu vou querer ir sozinho, ou ir morar com alguém, ou, sei lá, com um amigo que você conhece de outro lugar, ou da escola. Então você tem que pensar em tudo isso. Depois você poderia, por exemplo, comprar passagem, certo? Então você tem que pensar assim, no que você quer, não como um todo, certo? Se você vê tudo que você quer como um problema gigante, você vai ficar com medo, vai ficar procrastinando o tempo todo. Então você literalmente tem que se perguntar assim, tá, eu quero isso aqui, eu tô com medo disso aqui, ou sei lá o quê. Você pega o seu problema e literalmente se pergunta, qual que é o menor passo possível que eu posso tomar agora pra me aproximar um pouquinho mais desse objetivo? Entendeu? Nem que seja fazer uma pesquisa no Google, qualquer coisa, mas alguma coisa que te aproxime um pouco mais desse objetivo. Isso que o autor do texto ele fala que é high agency, né? Uma alta um viés assim para iniciativa, para você realmente tomar ação nas coisas. E também outra coisa, que eu também falei acho que 1 ou 2 dias atrás, que você tem que literalmente tomar ação o mais rápido possível. Porque até, principalmente hoje em dia, a gente tá tão preso na nossa mente, certo? Então a gente tá o tempo todo consumindo conteúdo, vendo mais vídeos, consumindo mais informações, e a gente age muito pouco, certo? Então a gente tá sempre no mundo das ideias e tudo, mas o que realmente importa pra você se mover realmente, chegar a qualquer objetivo, alcançar qualquer objetivo, é você fazer alguma coisa, né? Como eu falei, por menor que seja a ação, o que importa é fazer. E também esse autor, ele é bom, eu gostei de uma coisa também que ele falou no texto dele, que ele fala que as 3 drogas mais viciantes do mundo são DMT, metanfetamina e Momentum. Então, tipo, literalmente 2 drogas sintéticas e a outra, Momentum, é literalmente uma droga natural que você pode ter. Que significa o quê? Que você, uma vez que você você tá em movimento, que você começa a tomar ações e tudo, você começa meio que desencadear, assim, um efeito dominó, né? Tipo, você cria momentum. Então você começa a fazer mais e mais coisas, e cada vez que você vai fazer mais coisas, você sente que você tá mais preparado pro próximo desafio e mais motivação você sente, né? Então, também uma coisa que eu aprendi é que muitas vezes a gente pensa que a motivação ela vem da gente, sei lá, ficar inspirado com alguma coisa e sei lá o quê, e pensar e ter algum sonho. As pessoas pensam que é daí que vem a maior motivação, mas não é. Na verdade, a maior motivação, ela vem quando você literalmente começa a agir, por menor que seja a ação. Então você faz uma coisa aqui pequenininha, depois você cria aquele senso, assim, tipo de progresso, né? Realmente progresso, de liberar, tipo, dopamina de progresso no seu cérebro, e você começa a seguir para as próximas ações pra você. E aí você vai fazendo cada vez mais coisas durante o dia, assim, até que você vê, assim, no final do dia, você fala, nossa, fiz tudo isso aqui hoje, só porque você começou com uma pequena ação. Então, meio que, isso que ele fala, né, que é viciante, uma vez que você... O progresso é viciante, né? Então, quando você começa uma coisa, você começa... Quanto mais você cria movimento... É até uma lei da física isso, né? Então, acho que Newton que disse, né? Um objeto que está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, né? Uma vez que ele está em inércia, é muito mais difícil tirar esse objeto da inércia, né? Tirar ele do lugar parado que ele tá. Então, é isso. Eu só queria também falar um pouco hoje da importância da ação, né? De como que é importante isso. E o quanto que a gente tá preso na nossa mente esses últimos tempos, né? No mundo inteiro, né? O pessoal tá bem preso na mente e tudo. E é isso. Essas foram as ideias de hoje. Só pra registrar aqui.